Olá, amigos, muito bem-vindos ao Canal Médico, começando o ano de 2025 em altíssimo estilo. E para começar nesse estilo maravilhoso que o Canal Médico oferece a todos nós, eu hoje tenho o prazer de convidar a minha amiga, a doutora Bárbara Pires Guimarães, que vai trazer um tema que eu tenho certeza que vai fazer a gente pensar muito a respeito: espiritualidade, neuroplasticidade e membro fantasma. Vocês já pensaram como é que vai ser esse nosso bate-papo? Então, Bárbara, muito bem-vinda. Todos aqui estamos curiosíssimos para saber sobre essa história. E para começar, eu vou te convidar a falar um pouquinho de você. A Bárbara, gente, vocês que não sabem, né? Ela é secretária atualmente da Associação Médico Espírita Carioca, AMI Carioca, da qual até 2016 eu fui vice-presidente e já se passaram muitos anos e hoje a Bárbara tem um legado aí para continuar e vai contar para a gente toda essa jornada, essa trajetória até chegar até nós hoje. Bem-vinda, querida. Fala de você um pouquinho para o pessoal te conhecer. Olá, Miriam, muito obrigada pelo convite, agradeço a você, a todos aqui do Canal Médico, perceptível o acolhimento e sou muito grata. Olá a todos que estão aqui conosco, eu espero que eu consiga trazer um pouco do que eu vivi ao longo da minha vida, né? Então, assim, eu trabalho com neurociência, com ênfase em neurociência desde o 4º período da faculdade, né? E eu fui para a área médica na pós-graduação. Então, minha graduação não é em medicina, mas eu fiz o meu mestrado em fisiologia, meu doutorado em ciências médicas, sempre com ênfase em neurociência. E por sempre ser muito espiritualizada e humanizada, e estar desde 2017 na diretoria da AMI Carioca também, a gente não consegue, nós somos seres, já fazendo um spoiler do que a gente vai falar, nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Então, na minha prática de vida, eu não consigo separar a espiritualidade, o meu propósito de vida, a minha forma de ver o mundo, da minha prática profissional. Então, ao trabalhar com neurociência, especialmente no doutorado, com pessoas que sofreram uma amputação, e estudar, esse meu olhar humanizado e espiritualizado cresceu ainda mais. E aí eu fui estudando sobre isso, até indo além do que eu estava estudando no doutorado, e elaborei um pouco do que a gente vai conversar hoje. Que interessante isso, né? E hoje em dia, o tema, né? Espiritualidade, neurociência, está muito em alta, né? E tem muita gente querendo saber vários temas a respeito, né, disso daí. Mas hoje, especificamente, né, a gente vai começar então com algumas perguntas aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muito quem vier ouvir o nosso programa, né? Então, o que é uma sensação fantasma? Quando que isso acontece? E o que a pessoa realmente sente quando está vivendo essa experiência? Sim. Bom, então, as pessoas quando perdem uma parte do corpo, não necessariamente membro, então pode ser uma víscera, uma mama, elas podem, uma alta prevalência, né? Então, uma grande parte dessas pessoas, elas continuam sentindo vividamente essa parte do corpo perdida como se ainda existisse. Então, elas sentem, por exemplo, perde um braço e diz, eu continuo sentindo meu braço, é como se ele ainda estivesse aqui. Para algumas pessoas esse braço move, ela consegue mover esse braço voluntariamente. Outras pessoas relatam que o braço move involuntariamente. Outras pessoas relatam que o braço pode ficar parado, endurecido numa posição específica, que pode até estar relacionada ao trauma que ela teve com a perda do membro. Mas isso também pode ser relatado em pessoas, por exemplo, que retiraram o útero e continuam sentindo as sensações de que ainda menstrua, por exemplo. Então, é bem amplo. E isso, então, para isso a gente dá o nome de sensação fantasma. Quando é no membro, membro fantasma. Que coisa interessante, né? Nunca parei para pensar nisso. Eu não sei você, se está ouvindo isso pela primeira vez, mas talvez você conheça alguém que já passou por uma situação assim, né? Mas é tão bom a gente conhecer um pouco, né? Então eu vou te fazer uma pergunta. É um pouco longo o texto aqui, por isso eu vou pedir licença para ler. A primeira descrição clínica do termo membro fantasma foi feita pelo neurologista Silas Mitchell no século XIX.
como o surgimento desse termo está associado com essas experiências espirituais, anômalas ou sobrenaturais? Ah, sim, perfeito. Então, assim, realmente, a primeira descrição clínica foi feita pelo Silas Mitchell, que é um neurocirurgião. Ele foi diretor de um hospital da Pensilvânia. Ele já era bem fora do seu tempo para a época. Depois, acho que vale a pena a gente até entrar um pouco nisso sobre as ideias que ele tinha para aquela época, né? Ele acolhia os pacientes com amputação e dizia a eles que eles pagariam o preço que pudessem pagar pelo acolhimento. Ele se pensou já naquela época a importância da escuta, de acolher o paciente, ele estando no centro do atendimento, já no século XIX, né? Então, a primeira descrição clínica foi do século XIX, mas o termo membro fantasma já vinha sendo relatado, então, por Ambroise Paré no século XVI e tudo mais. Primeira descrição clínica, Silas Mitchell. E como foi essa descrição clínica? Que eu acho que vale a pena a gente entrar, que às vezes os artigos científicos precisam, numa introdução, serem curtos e não entram naquilo que a gente pode, num bate-papo, falar. Sim. Que é como essa descrição foi feita e que tem tudo a ver com espiritualidade. Então, o Silas Mitchell, à época, publicou um documento anonimamente, então ninguém sabia que era ele, sobre um curioso caso de George Dellow. Esse George Dellow, então, esse documento foi publicado em primeira pessoa, com uma descrição muito detalhada. Lembrando, ninguém sabe de quem era o autor, é uma autoria anônima. E o que foi relatado? Que esse personagem, o George Dellow, que tinha sofrido diversas amputações à época da Guerra Civil, perdeu, então, vários membros e relatava ainda sentir o membro, mas numa sessão espírita. Está relatado na The Lancet, num artigo da The Lancet, essas descrições. Numa sessão espírita ocorrida dentro do espaço onde os membros das pessoas eram guardados, esse George Dellow relatou que, com pernas invisíveis, ter conseguido se levantar, mesmo com as pernas amputadas, e andado pela sala. De modo que todos os presentes conseguiram ver isso, né? Ver ele andar com pernas invisíveis. Então, a descrição, então, entre aspas, seria: levantei-me cambaleando e consegui andar com pernas invisíveis para mim e para aqueles que estavam na sala. Então, isso não é muito destacado na literatura, né? Mas mostra como o termo membro fantasma, desde que foi cunhado a descrição clínica, está associado a uma experiência espiritual. Há uma experiência que a gente hoje, né, a comunidade científica ainda não determinou um conceito específico, né? Então tem experiência espiritual, experiência anômala, que a gente sabe que de anômala não tem nada, porque a maioria das pessoas tem essas experiências, e só precisa ser melhor catalogado, né? Então, experiências transcendentais, enfim, mas o conceito já é desde seu início relacionado à experiência transcendental. Coisa interessante. Estou eu pensando aqui, será que eu conheci alguém que tenha tido uma experiência semelhante, mas não me veio ninguém à cabeça? Será que você aí tem alguém, familiar, conhecido, amigo, que tenha passado por isso? Porque se tem, eu acho que vale a pena, um pouquinho mais ali adiante, falar para a pessoa assistir nesse nosso bate-papo aqui. E, claro, evidente, se aproveita, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, né? Curta, compartilha, comenta, enfim. Porque é assim que o canal cresce e a gente vai ficar muito feliz de saber que você e nós somos um. Mas vamos voltar então aí, eu gostei dessa história que você falou. Então, nesse artigo que foi publicado em 2009, né? Existe uma autora que cita que, após a Guerra Civil, para muitos, o reencontro paranormal ou sobrenatural que ele, o Dellow, né, comentou, mais de 30 mil amputados familiares, amigos e tal, tiveram contato com esse artigo e foram pesquisados, é isso? Uhum. Não, o que essa autora relata nesse artigo é um aspecto que a gente precisa, que está muito em alta hoje, né? Que é a questão da humanização, do cuidado humanizado. Então, independente de ser real ou não o relato, o que ela coloca
essas 30 mil pessoas e seus familiares que tiveram alguma amputação na Guerra Civil manifestaram que foi reconfortante o relato do George Dello, que é um relato de integralidade, da possibilidade de que mesmo sem ter as partes do corpo após uma guerra, de se reencontrar com esse corpo íntegro após a morte. Né? Então a gente sabe que hoje já existem pesquisas científicas, perguntas pós-materialistas e diversos pesquisadores no Brasil e no mundo já fazendo perguntas como essa para se investigar a possibilidade da consciência estar além do cérebro. E perguntas também, será que existe um corpo para além do corpo físico, uma matriz? Então perguntas como essas já estão sendo estudadas do ponto de vista científico. Mas, independente de ainda não se ter, né, uma resolução clara sobre isso, o ponto é que, do ponto de vista humanístico, aqueles indivíduos se sentiram reconfortados, e a família também. Então, esse caso do George Dello ganhou uma proporção muito maior, e mais à frente, o Silas Mitchell, esse neurocirurgião, diretor do Hospital da Pensilvânia, a gente vê que não é nenhuma pessoa, né? Ele veio e deu a autoria do documento que tinha publicado anonimamente. Entendi. Nossa, esse assunto mexe assim com pensamentos, né, que povoam nesse momento em mim, né? Porque a gente não para, né, para pensar nisso objetivamente, né? Só quando a gente ouve um caso aqui, outro ali, né? E como é importante a pesquisa, né? A ciência está abrindo um campo agora para sair do achismo, né? E ter como comprovar. Essas comprovações são fundamentais, principalmente para a classe médica, né? Que a gente é meio, assim, radical, né? Tipo, só acredito naquilo que vejo, né? Enfim, e está na hora de sair da caixinha, né? Abrir a mente, né? Mas, como esses relatos médicos desse neurologista, né, do Mitchell, com o caso do Dello, né, foram importantes, independente de se questionar ou não a veracidade do caso? Isso. Então, um deles eu já comentei, que é a parte desses pacientes e dos seus familiares se sentirem reconfortados, porque, afinal, o nosso corpo é a nossa forma de viver no mundo, né? Então, o corpo tem uma importância para todos nós. Então, isso é um ponto. O outro ponto, que é até relatado nesse artigo, também discutido nesse artigo da Lancet, parece que foi um primeiro relato da história da cirurgia sobre o ponto de vista do paciente. Né? E que a gente discute tanto aqui, eu já vi em outras gravações suas, outros, né, videocasts, a importância e esse cenário de colocar o paciente no centro do atendimento. Né? Então, de você escutar alguém para acolhê-lo. Porque quantos chegam... Quando eu fiz uma palestra no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no ano passado, e falando sobre esse assunto. Foi ao convite do setor de acolhimento, né, da chefe de humanização do INTO. E ao conversar sobre isso tudo, ao final, algumas pessoas vieram conversar comigo, uma delas, que é uma voluntária do Comitê de Reconforto espiritual e religioso, do CRER, que já tem muitos anos lá no INTO. E ela comentou comigo: Bárbara, isso que você relata aconteceu comigo. Eu retirei um útero e continuei sentindo como se ainda menstruasse, tudo. E para mim isso era uma coisa da minha cabeça. Eu achei que eu estava ficando maluca. E eu precisei de terapia há mais de 1 ano. E aí agora você está me dizendo que é muito comum as pessoas que tiram uma parte do corpo sentir isso. Eu falei, ela, poxa, eu queria ter, né, as pessoas gostariam de ter esse conhecimento de neurociência de forma que chegue até elas. Né? Então essas pessoas precisam existir, esses professores, esses profissionais precisam existir, os que têm tempo de dialogar com os seus pacientes, com os seus clientes, com os seus alunos. Então, esse Silas Mitchell já fazia isso lá no século XIX, né? Então, ele publicou um relatório dizendo quantas pessoas com membro fantasma chegavam até as universidades procurando os professores para relatar o que estavam sentindo, e o relato desses pacientes era que os professores não tinham tempo. Então, esse é um convite também a nós refletirmos, Miriam, né? Com esse conhecimento que nos intoxica.
ao invés de transformar em algo que realmente acolhe as pessoas. E isso é o propósito. Aqui no Brasil, a pesquisa é feita pelos estudantes, a maioria das pesquisas é feita pelos estudantes de pós-graduação, né? Então, muitas vezes, muito de nós, hoje eu já me formei no doutorado, mas nós fazemos isso por amor, por acreditar que a ciência pode transformar o mundo. Mas a gente precisa atrelar isso a uma humanização, a um cuidado. E o que a gente vê é que as grandes universidades, as grandes instituições estão preocupadas com isso. Os seus setores de humanização estão crescendo, os seus setores de acolhimento estão crescendo, porque se a gente não cuidar, fica muito difícil, né? É uma forma, pelo menos, da gente acreditar que é possível haver uma transformação. Esse negócio de humanização da medicina, eu acho muito esquisito isso, porque, puxa vida, a partir do momento que você vai tratar o outro, subentende-se que seja humanizado, né? Mas eu também compreendo que o momento tecnológico, né, científico, ele vem correndo, né, a galopes, né, rápidos, mas a ciência e a espiritualidade estão dando as mãos finalmente. E que isso possa acontecer dentro das universidades logo que o aluno entre no primeiro ano, né? Tinha que ser assim, entrou, tinha que ser obrigatória a cadeira, ciência ou saúde, espiritualidade, não importa. Entendendo que espiritualidade não é uma religião, no caso, né? Uhum. Conscientização, consciência plena, o nome que queira dar, né? Mas eu acho que seria bastante interessante que os alunos de medicina já desde o começo tivessem contato com isso, né? Isso. Para mergulharem para dentro e ver realmente qual é seu verdadeiro propósito de vida como médico, né? Exato. Porque espiritualidade, o conceito de espiritualidade, do ponto de vista da ciência mesmo, é isso. A gente está falando sobre propósito, sobre transcendência. Logo, é muito importante que as pessoas saibam que um ateu, um agnóstico, ele tem espiritualidade, porque não é sobre religião, não é sobre prática religiosa, é sobre aquilo que te transcende, aquilo que te traz propósito. Então, é um pouco incompreensível como as universidades ainda estão fechadas a isso, né? É um pouco de dogma. É dogma. Falam muito das religiões que são dogmáticas, mas a gente precisa também perceber o quão a ciência é dogmática. Mas isso está mudando, né? Então, teve uma publicação muito relevante, assim, para mim, como jovem pesquisadora em neurociência, que foi uma publicação na Nature, o título: Neurocientistas não estão mais com medo de estudar religião, né? Então, por que não estudar? Porque tem questões que acontecem em diversas culturas e práticas que precisam ser melhor entendidas e que fazem parte da realidade do ser humano. Realidade não é aquilo, né? Tem uma citação que eu vi numa palestra, inclusive em São Paulo, de um evento promovido pelo Instituto D'Or, um workshop, e o Jorge Moll apresentou uma palestra muito interessante. Ele colocou um slide que ficou muito forte para mim, que é uma citação de uma terceira pessoa, não lembro o nome agora. Realidade é tudo aquilo que existe e não aquilo que você acha que deveria existir. Então, existem questões que existem, que a ciência ainda não chegou, mas que a gente precisa nos livrar dos nossos dogmas absurdos para que a gente possa conceber a possibilidade de que aquilo exista. E faça perguntas em cima disso. E se a resposta for não, ok. Mas pode ser que seja assim também, né? Então, conceber a possibilidade de se fazer perguntas pós-materialistas, baseadas no que se tem, mas baseadas também em aspectos filosóficos que já foram estudados, em perguntas empíricas que podem ser terciárias, né? Não precisa ser basear a pesquisa principal numa pergunta empírica, né? Muito difícil a gente fazer isso. Mas uma pergunta terciária ser empírica, baseada no que a gente vê nas culturas. Então, é um convite a gente a expandir nossos horizontes, né, Miriam? Nossa Senhora, Bárbara. Gente, vocês sabem, né? Eu fiquei um tempo sem gravar os programas, né? Mas eu tô voltando agora. Então, a cabeça aqui fervilha de um monte de perguntas, porque mais importante do que as respostas são as perguntas bem feitas, né? Então, a gente tem que saber, inclusive, formular essas perguntas, né? Então, vai uma pergunta bem feita aqui. Como se explica à luz da neurociência o aparecimento dessas sensações fantasmas, da dor fantasma, que sabemos que ainda não tem um tratamento 100% eficaz,
que cesse totalmente essas dores consideradas neuropáticas? Sim. Bom, então assim, tem pouquíssimo estudo ainda com esse olhar, investigando hipóteses pós-materialistas, essas que a gente está discutindo até agora. A maioria das pesquisas são de cunho materialista. Então, como a maioria investiga hipóteses a nível central, né, do sistema nervoso, e hipóteses periféricas, a nível da periferia do corpo, que possam explicar. Então, algumas hipóteses que são bem já investigadas na literatura por exemplo, dessa hipótese periférica, que é ter o coto da amputação, a região onde houve a amputação, ter uma cicatrização que não foi legal, o desenvolvimento de um neuroma, algo ali naquela região que justifique a sensação dolorosa. Só que já tem pesquisa mostrando que mesmo que aquele coto seja regenerado perfeitamente, algumas pessoas que sofreram amputação continuam sentindo sensação fantasma, inclusive outras relatam dor. Então não é totalmente explicado pela questão por exemplo, desenvolvimento de neuroma, alguma dificuldade de cicatrização do coto. Então surgiram as hipóteses centrais, que são as mais são muito estudadas na literatura, que mostram que, na verdade, o que está gerando isso tudo é uma reorganização do sistema nervoso. Por isso, neuroplasticidade. Neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se reorganizar em resposta à experiência. Isso pode ser benéfico e isso pode ser mal adaptativo. A amputação é um caso de uma neuroplasticidade mal adaptativa, porque você sente uma dor fantasma, né? Aquilo ali não é benéfico para o indivíduo. Então, essa reorganização do sistema nervoso é que pode gerar. E aí tem várias hipóteses em cima disso. Hipótese de que da invasão, da representação de áreas vizinhas do membro, porque nós temos uma representação das partes do nosso corpo no nosso córtex, né? E eu acho que a gente pode depois até entrar mais a fundo, mas de modo geral, mais simplista, essa é o que mais tem se levantado de hipótese. Porém, ainda não conseguimos compreender totalmente o fenômeno, ainda não se entende completamente os mecanismos, ainda não se tem um tratamento 100% eficaz. Então, tem muita coisa para se perguntar ainda. Que legal, né? Agora, essas hipóteses mais exploradas até o momento apenas consideram que tudo é um produto do cérebro, ou seja, só hipóteses, como você acabou de falar agora, materialistas, né? Existem outras hipóteses de cunho pós-materialista que podem surgir a partir daí? Inclusive a partir dos próprios relatos dos pacientes, né? Existe? Sim. Como é que é? Então, por exemplo, essa hipótese de que o membro ainda exista energeticamente ali, né? Então, isso não é uma pergunta empírica. Já existem alguns trabalhos. Então, por exemplo, existe um trabalho relativamente recente, publicado na revista Transplantology, se eu não me engano, que publicaram que após um transplante de órgão de uma pessoa já falecida por uma outra viva, essa pessoa que estava viva mudou sua personalidade. E essa personalidade estava associada ao órgão da pessoa que faleceu. Então, isso é, por exemplo, uma hipótese sugestiva de que aquele órgão tem alguma coisa da pessoa ainda, né? Sugestiva. Uhum. Então, transplantou o órgão, a pessoa não existia, mas... Então, outras questões que vão para além, mas que trazem perguntas, para além da questão da existência desse membro, mas que questionam sobre a existência de algo além do que o cérebro físico, que é um órgão também, são as experiências de quase morte, né? Então, essas pesquisas que o grupo do Alexander Moreira Almeida, que é um grande pesquisador aqui no Brasil, da Universidade Federal de Juiz de Fora, dentre outros, já pesquisaram. A gente tem também pesquisas que já foram realizadas lá no passado, mas que levantam a hipótese dos campos morfogenéticos, que todo mundo já foi super questionado, né? Também pela comunidade científica, mas que físicos contemporâneos já andam publicando também que é preciso a gente retornar a essas questões com os novos métodos para se entender essa possibilidade. Tem também pesquisas da Bioscience, se eu não me engano, que tentam ver se consegue detectar um campo energético ali ao redor do coto.
pesquisas mostrando, até fora do ser humano, né, em plantas, que após cortar uma parte de uma planta e tirar uma foto, aquela parte da folha continua existindo a energia durante um tempo. Então, tem muitas pessoas pesquisando por aí sobre isso. Tem um diretor de um hospital em Harvard de medicina integrativa, Eric, que já publicou ensaios mostrando hipóteses energéticas para tratamento da dor fantasma, inclusive trazendo reflexões de que existem pessoas que são mais aptas, que têm mais facilidade em detectar determinadas energias, o que a gente percebe hoje em dia, por exemplo, com práticas integrativas, como no Reiki, imposição de mãos de modo geral, que não é só Reiki. Existem culturas e religiões que praticam a imposição de mãos. Então a gente precisa beber dessas fontes também. Então tudo isso não é mais empírico. O que eu sinto é que as pessoas precisam conversar mais. Ao longo do mundo tem muita gente fazendo coisas em separado e a gente vê que às vezes precisaria fazer um grande consórcio de pesquisadores para que todo mundo jogue os dados, abram acesso àquilo que se pesquisou e que não teve diferença estatística, mas às vezes aquele N é pequeno. Assim como qualquer outra pesquisa, a discussão do Open Access, né, o dado aberto, é uma discussão da comunidade científica. Não seria diferente em pesquisa com espiritualidade, que é hard, né? São perguntas, como se tem falado na Ciência Pioneira, que tem investigado muito isso, é pergunta maverick. É pergunta, assim, é difícil, tá desafiando dogmas. Então, vamos se juntar, vamos fazer aquilo que né? E ver se a gente avança. Então, isso é uma intuição, assim, algo que eu sinto. As pessoas precisam dialogar mais com quem já andou fazendo isso lá no passado, ver o dado, experimentar o dado. Enfim, é por aí. Uma pergunta que não tem... Quer dizer, não é que não tenha nada a ver com o que a gente está batendo papo não, tá? Mas é que, de repente, eu acho que vale a pena colocar aqui agora. Eu fui vice-presidente da AME Carioca durante 10 anos, então foi de 2006 a 2016. Em todos os congressos médicos espíritas que eu participei, naquela época, tem mesas maravilhosas que abordam assuntos diversos, fantásticos e tal, né? O próximo Mednesp está chegando, que vai ser em junho desse ano, né? Que vai ser lá em São Paulo para comemorar lá os 40 anos da AME, né? Você sabe se tem alguma mesa, alguma palestra, alguma apresentação que vai abordar esse tema de neuroplasticidade, espiritualidade, neurociência e tal? Você sabe se vai ter? Que eu saiba, não. Tá vendo? Mas, assim, ainda não divulgaram. Ah, tá. Né? Ainda não divulgaram nada, gente. Então... O que eu sei é que é um dos maiores congressos mesmo de ciência, saúde e espiritualidade. Eu acho que um diferencial desse congresso é que ele agrega tanto a área da pesquisa, mas também acolhe as experiências culturais. Então, as pessoas que não são da pesquisa, mas que vivem a realidade de experiências espirituais, também são muito bem-vindas, né? Então, e isso é importante, porque a gente está falando sobre... A investigação a ciência não é a realidade, é uma parte da realidade, né? Então, é uma oportunidade de troca, de ver o que as pessoas estão fazendo. Então, eu convido todo mundo, posso convidar? Claro. Você, já falei, mas convidar todos para estar conosco no feriado de Corpus Christi, desse ano de 2025, em São Paulo, para o Congresso Mednesp, Congresso Médico Espírita, mas não é só para médicos. Então, quem conheceu a doutora Marlene Nobre, que foi a grande idealizadora das exames há mais de 30 anos, sabe que o ideal médico espírita é de todos, né? Então, não é só para médico. E todos estão convidados. Entrem no Google, entrem no site, né, no site da Congresso Mednesp, ou AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil. Se inscrevam, vale muito a pena. E é uma oportunidade de ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, na pesquisa e nas experiências, na realidade de quem vive as práticas espirituais, muito antes da ciência ter interesse nisso também. É interessante isso, porque nesses Mednesps, a gente, além de interagir, né, com gente de tudo quanto é estado, esse é um Mednesp nacional, que acontece de 2 em 2 anos, mas também tem os congressos das associações médico-espíritas internacionais, que também são maravilhosos, né?
E a gente estreita laços, né, nesse congresso, né? Eu me lembro do que houve aqui em 2017, né? Eu aprendi tanta coisa, né? Porque foram muitos trabalhos que são apresentados nesse momento, né? E que desperta a curiosidade daqueles que nunca ouviram falar, e às vezes o congresso faz isso, né? Semeia, né? Bota uma sementinha lá que eu acho bastante interessante, né? Mas vamos continuar então. Então a gente vê que as hipóteses mais exploradas até o momento apenas consideram que tudo, então, é esse produto do cérebro, né? E com o avanço da neurociência, você acha possível fazer perguntas mais complexas, como essas que a gente está falando até agora, e investigar os aspectos sobre espiritualidade e religiosidade, sabendo formular a pergunta certa? Exato, né? Esse é o momento. Porque o mundo está mais aberto a isso, né? Então, o que eu tenho visto... Então, tem o Congresso Mednesp, tem o CONUPS, que acontece em abril. O Mednesp é na Corpus Christi. Em abril desse ano, o CONUPS, que é organizado pelo Alexander Moreira Almeida, dos principais pesquisadores em ciência e espiritualidade. E é um pioneiro, porque imagina para a época dele construir o legado que ele construiu, numa época em que as portas eram todas fechadas. Né? Então, já tem a divulgação no site de todas as pessoas que estão lá e... tem uma massinha legal de pesquisadores, de pessoas. Dá para ver que fiquem atentos, porque o cenário da pesquisa vai mudar. Assim, eu tenho certeza disso. E a gente tem, por exemplo, então, ano passado, eu tive a oportunidade de ir nesse workshop, que foi todo em inglês, em São Paulo, promovido pelo Instituto D'Or, que também já está com linha de pesquisa em espiritualidade, tanto do aspecto da religião, como também no aspecto da promoção da saúde, né? Então, assim, nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu estou indo para esses espaços porque realmente neurociência e espiritualidade eu sempre amei, independente de trabalhar com isso, mas a gente vê que grandes pesquisadores já estão estudando sobre isso, sobre valores, sobre crenças, porque a gente está falando sobre acolher em saúde. E um ponto, a gente já entendeu que as medicinas duras não estão resolvendo muitos problemas da sociedade. Medicinas duras? A medicina dura, né? Você faz um exame e aquele exame é você. Aquele exame não é você. Né? Então, eu vou trazer para a minha área, né, a questão mais ortopédica, do corpo, do movimento. Então, a pessoa eu tenho uma hérnia. Tá, mas aquela hérnia não é você. Você está além desse exame. E eu quero conversar com a pessoa. Eu quero atender, eu quero acolher, eu quero trazer o movimento para você se reabilitar. É a pessoa. E muitas vezes o exame é quase personificado, né? Então as medicinas duras não estão resolvendo muitas questões e por isso as práticas integrativas estão crescendo tanto, né? Então acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você está falando uma coisa aí, me lembrou essa semana, um exemplo apenas, né? Mas que tem tudo a ver com isso que você está falando. Uma pessoa que faz aula junto comigo de uma atividade física que eu amo, que é o Pilates. Ela chegou muito chateada porque ela tinha feito uns exames e nos exames que deram alterados, segundo ela, nos últimos 6 meses, o último exame que ela tinha feito de sangue não tinha nada alterado e, de repente, aquele que veio tinha dado alterado alguma coisa. E aí a filha dela levou ela no médico, a filha dela é fisioterapeuta, levou ela no médico e o médico, isso ela falando, tá? Olhou o exame e falou para ela assim, a senhora tá com câncer. Gente, a mulher falou isso para mim. E eu falei assim, na lata? Na lata. Ele falou assim, a senhora está com câncer, vou te encaminhar para fulano de tal, um hematologista, não sei, e aí ela vai dizer o que a senhora tem que fazer. Mas olha só, é câncer e resolva. Gente, como assim? Entende? Aí eu fico me questionando por que algumas áreas da medicina, ou alguns colegas, não sei, né, parece que estão tão enrijecidos, ou, sei lá, embrutecidos, ou descrentes, não sei, e não conseguem ter uma fala, né? O acolhimento, ou uma forma diferenciada de olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa realmente não é aquele exame. Existe algo além daquilo ali, né? Dá uma notícia diferente, não sei, de forma diferente. Eu não sei, né? Exato.
Não sei. Porque isso... aquilo me mexeu. Sim, porque isso... eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Tem na literatura científica... já descrito as dificuldades, por exemplo, na dor crônica, que tem relação com a dor fantasma, né, que também é uma dor crônica, tem artigos mostrando que o acolhimento biopsicossócio, e aí eu vou acrescentar aqui espiritual também, é difícil ainda no acolhimento da dor crônica, por exemplo. Nem é a questão, mas vou trazer aqui base científica de uma outra condição de saúde, e uma das questões que é abordada é que a pessoa não sabe como fazer. Então, o que as instituições de saúde e ensino precisam fazer? Capacitar. Isso dá trabalho? Dá. Capacitar os profissionais de saúde, capacitar os agentes de saúde que estão dentro da comunidade. Aquela história de transformar aquela coisa robusta em algo que chegue à população, que chegue ao profissional médico para que ele melhore o atendimento. O profissional, de modo geral, de saúde, ele ainda não vê valor, isso está mudando, mas ele não vê valor, por exemplo, em fazer uma anamnese espiritual. Mas já tem dado pra caramba mostrando que há muitas pessoas enfrentam suas condições de saúde usando enfrentamento religioso e espiritual, coping religioso e espiritual, que pode ser positivo ou negativo. Se a gente não consegue ainda falar sobre isso assim tanto na prática. O sonho que eu tenho, né, o que me move, é isso. Porque imagina se a gente consegue acolher o outro em sua espiritualidade, na sua religiosidade, como sem querer mudar o outro, e ajudar ele a ressignificar, talvez aquilo que ele use negativo, que não ajude a ele a enfrentar a sua doença, como algo positivo. Mas dá trabalho, né? E não dá para fazer em uma consulta de 10 minutos. Então, eu acho que tudo começa com... a gente precisa capacitar e mostrar o valor disso. E as pesquisas estão aí. Já é mostrado. Então, tem um artigo muito legal com osteoartrite do Giancarlo Luchetti de Juiz de Fora. Ele é do grupo dele, né? Se eu não me engano, a primeira autora é a Kate. Ela menciona que a prática complementar religiosa e espiritual de acolhimento teve mais, embora o efeito seja menor, não foi tão grande a diferença, o acolhimento religioso e espiritual, a prática integrativa, né, religiosa e espiritual, foi a que mais ajudou a pessoa a lidar com a sua dor, a melhorar a qualidade de vida do que até outras. Né? Então tem dado. Agora, o que você falou, como a gente consegue falar sobre isso na universidade, colocar uma disciplina obrigatória para discutir sobre isso, né? Então, a doutora Marlene falou que a gente precisava estar muito capacitado para poder falar sobre isso na universidade, porque vão questionar mesmo. Então, essas pessoas precisam surgir, né? E o Alexander, então, tem vários pesquisadores que eu acho que são referência para nós precisamos ficar de olho, né? Que foi muito pioneiros, sem medo, e que talvez possa nos ajudar e todo mundo junto a construir em cima disso. Vocês que já viram alguns vídeos aqui no canal, vocês sabem que eu sou médico homeopata, né? Eu não sei nem se eu falei meu nome aqui no começo, mas esse é o de menos. Mas enfim, a consulta de homeopatia, a anamnese da homeopatia, já quando a gente pergunta o nome da pessoa e tal, uma das perguntas é: qual é a sua religiosidade? A gente não pergunta qual é a sua religião. Porque faz parte da consulta de homeopatia a gente entrar nesse processo para conhecer o outro, como ele vê as coisas, né? Quais são as crenças dele, que muitas vezes são limitantes em relação ao que ele está apresentando. Então, a anamnese da homeopatia é completamente diferenciada da alopatia. E, realmente, você precisa ter, no mínimo, 45 minutos a 1 hora para conversar com esse paciente, para você poder sentir o outro. Então, a partir do momento que eu sinto o outro, eu também me sinto. Então, existe uma troca ali, não existe o doutor e o paciente, não é isso. Existe uma troca, uma partilha entre sentimentos e sensações que, muitas vezes, a dor do outro é minha também. Exato. Né? Mas você precisa olhar para dentro e se conhecer, ter o autocuidado, porque se eu estou ali para atender 1, 2, 3, 10 pacientes em X horas, eu não vou conseguir fazer esse acolhimento, né? Porque o meu foco e a minha prioridade e o meu propósito é outro, né? Então, é diferente, né? E você já deve ter visto nos outros temas aqui que eu tenho trazido, que o meu foco maior é trazer pessoas que possam falar disso, né?
de saúde, espiritualidade, compaixão, coisas que agreguem valores, porque eu acho que está faltando para o profissional da área, vou dizer área médica, não estou generalizando, né? Mas muitos estão precisando de esse acolhimento, autoacolhimento, sabe? Eu não dou para o outro porque eu não tenho. Exato. Porque eu não tenho tempo para dar para mim, então não vou dar para o outro, né? Mas isso é papo para outra reunião, outra entrevista, enfim. Olha só, sabemos que as taxas de depressão e ansiedade associadas à amputação são importantes, né? E também a importância de reforçar o modelo biopsico-sócio-espiritual no cuidado da saúde e nas patologias dolorosas. Bom, a dor é multifatorial, tem componentes físicos, afetivos, né? A gente sabe, né? A gente que lida com o outro, a gente sabe disso. Né? Mas o que você acha que está faltando exatamente? É isso. Eu acredito que falte profissionais mais capacitados. Então, uma capacitação de como acolher biopsicossócio-espiritualmente falando. E eu acho, na minha experiência, mas existem diversos trabalhos mostrando isso, né? Um outro ponto, por exemplo, como eu estou querendo retomar a pesquisa, né, agora, na área de espiritualidade, neurociência, e tenho um braço de práticas integrativas bem forte, eu tenho acompanhado também alguns simpósios, alguns congressos de prática integrativa. Quando a gente vai para as universidades, aqui no Rio, que tem prática integrativa, a gente vê que a maioria dos profissionais, dos professores, eles investem do próprio bolso. Se você fazer uma auriculoterapia, eles fazem isso no horário vago e eles investem do próprio bolso a auriculoterapia. Ou seja, ainda não se tem um reconhecimento da importância disso, embora já se tenha diversas pesquisas mostrando como as práticas de acolhimento, nesse sentido, integrativa, podem colocar melhorar a relação profissional da saúde paciente, colocar o paciente no centro do atendimento, estimular o autocuidado, tudo isso que a gente já viu que precisa ser feito, né? Entendi. E para terminar aqui, gente, acabando o nosso tempo, passou rápido demais, eu nem vi o tempo passar, né? Mas, enfim, é assim, né? O tempo é relativo, né? Existem evidências de que ainda se tem dificuldade de implementar uma abordagem biopsico-sócio-espiritual na dor crônica? E se é real isso, né? Que barreiras são essas? Então, que eu me recorde aqui, eu já coloquei a barreira da capacitação, tem a barreira também com relação à pessoa que está sendo atendida, né? De ela estar aberta a isso, mas isso também é algo que, se você está bem capacitado, você vai construindo. Você não vai pegar e fazer uma anamnese quadrada. Você vai dialogar, perguntar para ela, né? Você mora sozinho? Com quem você mora? Você tem cachorro? Você vai entrar na vida dela e vai perguntar, e você tem uma fé? Você tem uma espiritualidade? Você tem algum propósito? Não é fazer aquela coisa quadrada, né? Tem que se capacitar. Mas tem essa questão também da pessoa estar aberta a isso. E se a pessoa também não está, precisa ser respeitada, né? O desenvolvimento das habilidades corretas para isso. Então, tem alguns artigos que já descrevem bem. O importante é que a gente saiba que a gente precisa avançar com relação a isso e que não é cada um fazer do seu jeito, né, Miriam? Acho que é a gente se integrar nesse caminho. Legal. Então, para a gente fechar, eu vou pedir que você deixe uma mensagem, se você puder, né, para quem está assistindo a gente ou para quem ainda for assistir lá na frente. Que mensagem é essa, assim, que você deixaria para os nossos amigos? Então, a mensagem, eu acho que a gente precisa confiar na ciência e estimular as pessoas, os profissionais da saúde, os pesquisadores, os jovens, a buscar esse caminho de relacionar a ciência com o cuidado humanizado, né? De ver valor, ir para além, essa questão do conhecimento, de modo geral, não estou falando nada de neurociência aqui, é sobre a vida, né? De transformar esse conhecimento em algo que realmente acolha as pessoas. E às vezes é pelo próprio conhecimento. Nem sempre a gente, quando começa uma pesquisa, quando entra na ciência, a gente está fazendo uma pesquisa que vai ter uma relação direta com algum efeito melhor para a sociedade. Então, no meu mestrado e diversos outros jovens entram na ciência para fazer pesquisa de base, pesquisa de bancada, né? E aí muitas vezes perguntam numa banca, mas qual é
Qual é o retorno para a sociedade? Então, assim, fazer pesquisa de base é muito importante também. A gente vê depois, tem vários exemplos sobre isso, né? Pessoas que pesquisavam muito pequenininho, muito coisas detalhadas do nosso sistema, e aí quando veio o Zika, essas pessoas já tinham desenvolvido o método que era importante para estudar numa determinada epidemia, numa determinada circunstância. Então, a gente precisa incentivar os jovens, levar para a universidade, eu gostaria de estimular isso, levar para a universidade, para os espaços, setores de acolhimento e humanização, para que esses jovens que estão entrando consigam concluir com saúde mental a sua universidade. Inclusive, nem todo profissional, toda pessoa que entrar na pesquisa, ela necessariamente vai ser um cientista, mas ela vai agregar à sociedade, ela vai agregar a sua formação, né? Então, ter pessoas da área da espiritualidade que possam orientar pessoas que querem fazer um mestrado e um doutorado, e mesmo que não sejam jovens, mas que inclusive alguns estão em posição de liderança em suas instituições, é importante porque vão abrir portas para o futuro. Então eu convido as pessoas a pensarem um pouco fora da caixinha, a se abrirem, e aqueles que são sensibilizados com esse campo da espiritualidade, muitos aqui do canal, de levar isso à frente. Levar isso à frente, a gente precisa falar sobre isso. Ai, isso. Muito bom, querida. Muito agradecida. Ai, eu que agradeço. A sua presença. Obrigada. Valeu. Volte mais vezes. Sim. Gente, obrigada. Beijo no coração. Até o próximo encontro.